Capítulo 6. Passei aquela noite em claro, apesar da exaustão. Observei Helene dormir num sono agitado, murmurando, esticando inconscientemente a mão para ver se os filhos estavam ao seu lado. Às 5, enquanto ainda estava escuro, levantei-me da cama, enrolando-me em várias mantas e desci na ponta dos pés para ferver a água do café. A sala de jantar ainda estava impregnada com os cheiros da noite anterior, de lenha da lareira e um leve toque de linguiça, que deixou minha barriga roncando. Fiz uma bebida quente para mim e me sentei atrás do balcão, olhando para a praça vazia enquanto o sol nascia. Quando a luz azulada começou a ficar laranja, foi possível distinguir uma sombra no canto mais à direita, onde o prisioneiro caíra. Será que aquele rapaz tinha esposa? Filhos? Será que eles estavam sentados naquele instante escrevendo-lhe uma carta ou rezando para ele voltar são e salvo? Dei um gole na minha bebida e me obriguei a olhar para o outro lado. Eu ia subir para me vestir, quando ouvi uma batida na porta. Estremeci ao ver uma sombra na tela de algodão. Enrolei-me na manta, olhando para o vulto, tentando imaginar quem estaria nos visitando a uma hora daquelas. Se era o comandante, vindo me atormentar sobre o que sabia. Fui em silêncio até a porta. Levantei a tela e ali, do outro lado, estava Liliane Bethune. Tinha o cabelo preso com grampos, usava o casaco de astacã preto e seu olhar era sombrio. Ela olhou para trás enquanto eu destrancava e abria a porta. Liliane, está precisando de alguma coisa? Perguntei. Ela enfiou a mão dentro do casaco e sacou um envelope que jogou para mim. Para você, disse. Lancei um olhar para o envelope, mas como você... Estendeu uma mão pálida, balançou a cabeça para o lado e para o outro. Fazia meses que nenhum de nós recebia uma carta. Os alemães, havia muito tempo, nos mantinham num vácuo de comunicações. Segurei o envelope descrente e recuperei minha compostura. Gostaria de entrar, tomar um café. Tenho um pouco de café de verdade guardado. Ela me deu um sorriso quase imperceptível. Não, obrigada. Tenho que ir para casa ver minha filha. Antes mesmo que eu tivesse conseguido lhe agradecer, ela já subia a rua, com aqueles saltos altos, encolhida por causa do frio. Fechei a tela e tornei a trancar a porta. Sentei-me e abri o envelope. A voz dele, ausente havia tanto tempo, encheu meus ouvidos. Queridíssima Sophie, faz muito tempo que não tenho notícias suas. Rezo para que esteja sã e salva. Digo a mim mesma em momentos sombrios que alguma parte de mim sentiria como as vibrações de um sino distante se você não estivesse bem. Tenho muito pouco para contar. Pela primeira vez, não desejo traduzir em cores o mundo que vejo ao meu redor. As palavras parecem inadequadas. Saiba apenas, adorada esposa, que estou bem física e mentalmente, e que pensar em você é o que mantém meu espírito inteiro. Os homens aqui seguram fotografias de seus entes queridos como se fossem talismãs, proteções contra a escuridão, imagens amassadas e sujas, dotadas das propriedades de tesouros. Não preciso de fotografia para evocá-la, Sophie. Basta eu fechar os olhos para recordar seu rosto, sua voz, seu cheiro, e você não tem ideia de quanto isso me conforma. Saiba, minha querida, que marco cada dia, não do mesmo modo que meus companheiros, grato por ter sido mais um a ter sobrevivido, mas agradecendo a Deus pelo fato de cada um significar que seguramente deve estar 24 horas mais perto de voltar para você. Seu Edward. A carta era datada de 2 meses antes. Não sei se foi a exaustão ou talvez o choque dos acontecimentos da véspera. Não sou uma pessoa que chora facilmente quando choro. Repus a carta com cuidado no envelope, apoiei a cabeça entre as mãos e na cozinha fria e vazia solucei. Eu não podia contar aos outros aldeões porque era hora de comer o porco, mas a chegada do Natal
me deu a desculpa perfeita. Os oficiais deveriam ter a sua ceia de Natal no Le Coq Rouge, uma reunião maior que o normal, e estava acordado que, enquanto eles estivessem aqui, Madame Pauline faria uma pequena ceia em casa, a 2 ruas da praça. Enquanto eu conseguisse manter os alemães ocupados, nosso grupinho de concidadãos estariam seguros para assar o porco no forno de pão de Madame Pauline tinha na adega. Helene me ajudaria a servir o jantar dos alemães. Depois, escapuliria para o beco pelo buraco na parede da adega, para ir ao encontro das crianças na casa de Madame Pauline. Os aldeões que morassem muito longe e por isso estivessem impossibilitados de atravessar a cidade a pé sem ser vistos, permaneceriam na casa dela após o toque de recolher, escondendo-se caso algum alemão viesse checar. Mas isso não é justo, comentou Helene, quando resumiu o plano para o prefeito na frente dela 2 dias depois. Se ficar aqui, você vai ser a única pessoa a perder a festa. Não é certo, em vista de tudo que você fez para salvar o porco. Uma de nós tem de ficar, ressaltei. Você sabe que é muito mais seguro se pudermos ter certeza de que os oficiais estão todos num lugar só. Mas não vai ser igual. Bem, nada é igual, disse eu secamente. E você sabe tão bem quanto eu que Herr Comandante vai notar se eu tiver saído. Vi que ela e o prefeito trocaram olhares. Helene, não complique. Eu sou la patronne. Ele espera me ver aqui toda noite. Vai saber se algo está acontecendo se eu não estiver em casa. Meu protesto soava exagerado até para mim mesma. Veja, prossegui, obrigando-me a falar num tom mais conciliador. Guarde um pouco para mim. Traga para cá num guardanapo. Posso lhe prometer que se os alemães receberem rações suficientes para se banquetearem, não vou deixar de me servir uma porção. Não vou sofrer, juro. Eles pareceram conformados, mas eu não podia lhes dizer a verdade. Desde que descobrira que o comandante sabia do porco, eu perdera o apetite pela carne do bicho. O fato de ele não ter revelado saber de sua existência e, sobretudo, não ter nos punido, não me deixava feliz e aliviada, mas profundamente inquieta. Agora, quando vi admirando meu retrato, eu já não me sentia gratificada pelo fato de até um alemão conseguia reconhecer o talento do meu marido. Quando ele entrava pela cozinha para puxar conversa, eu ficava tensa, temendo que ele pudesse mencionar o caso. No entanto, disse o prefeito, desconfio que estamos em dívida com a senhora. Ele parecia abatido. Sua filha estava doente havia 1 semana. Sua esposa certa vez me dissera que, sempre que Luísa adoecia, ele mal dormia de aflição. Não seja ridículo, rebati secamente. Comparado com o que os nossos homens estão fazendo, isso é só mais um dia de trabalho. Minha irmã me conhecia muito bem. Ela não fazia perguntas diretas. Isso não era do seu estilo. Mas eu sentia que ela me observava, ouvia o tom levemente tenso em sua voz sempre que a questão da ceia era levantada. Finalmente, 1 semana antes do Natal, abri-me com ela. Ela estava sentada na beira da cama, penteando o cabelo. A escova ficou imóvel em sua mão. Por que acha que ele não contou a ninguém? Perguntei ao terminar. Ela ficou olhando para a colcha da cama. Quando olhou para mim, foi com uma espécie de pavor. Acho que ele gosta de você, concluiu. A semana antes do Natal foi movimentada, embora tivéssemos pouca coisa para preparar para as festividades. Helene e algumas mulheres mais velhas tinham feito bonecas de retalhos para as crianças. Eram bonecas simples, as saias feitas de saco e os rostos de meia bordada. Mas era importante que as crianças de Samperone tivessem um pouco de magia naquele triste Natal. Fui ficando mais ousada em meus pequenos esforços. Por 2 vezes roubei batatas das rações dos alemães, amassando o que sobrava para disfarçar as porções menores, e as levei no bolso para quem parecia especialmente frágil. Roubava as cenouras menores e as mantinha na bainha da saia, de modo que mesmo quando eu era detida e revistada, eles não encontravam nada.
Levei para o prefeito 2 vidros de caldo de frango, para que sua esposa tivesse uma canjinha para Louisa. A menina estava pálida e febril. A mãe me contava que pouca coisa lhe parava no estômago. Ela parecia estar se fechando para si mesma. Olhei para ela, engolida pela vasta cama antiga, com aquelas cobertas esfarrapadas, apática e tossindo intermitentemente. Pensei por um instante que não podia censurá-la. Que vida era aquela para essa criança? Tentávamos como podíamos esconder o pior delas, mas elas viviam num mundo em que homens eram fuzilados na rua, em que estranhos arrastavam suas mães da cama pelos cabelos por uma ofensa banal, como caminhar num bosque proibido ou deixar de demonstrar o respeito devido a um oficial alemão. Mimi olhava nosso mundo calada e desconfiada, o que partia o coração de Helene. Aurélien ficava revoltado. Eu via a raiva crescendo nele, como uma força vulcânica, e rezava todos os dias para que quando ela finalmente irrompesse, isso não lhe custasse um preço alto. Mas a grande notícia daquela semana foi a chegada por baixo da minha porta de um jornal, toscamente impresso, intitulado Jornal des Occupés. O único jornal permitido em Samperone era o Bulletin de Lille, controlado pelos alemães, que era tão claramente propaganda alemã que poucos de nós fazia mais com ele do que usá-los para acender o fogo. Mas o que chegara dava informações militares, nomeando cidades e vilarejos sob ocupação. Comentava comunicados oficiais e continha artigos cômicos sobre ocupação, versinhos sobre o pão preto e caricaturas dos oficiais no comando. Pedia aos leitores que não perguntassem de onde ele vinha e que o destruíssem depois de o lessem. Continha também uma lista que chamavam de Os 10 Mandamentos de von Henrique, que ridicularizava as muitas regras insignificantes impostas a nós. É difícil explicar o ânimo que aquela publicação de 4 páginas deu à nossa cidadezinha. Nos poucos dias que faltavam para a ceia, havia um fluxo contínuo de gente da cidade entrando no bar, que ou folheava o jornal no banheiro durante o dia, o guardávamos no fundo de uma cesta de papel velho, ou repassava suas notícias e suas melhores piadas pessoalmente. Passávamos tanto tempo no banheiro que os alemães perguntaram se estava havendo um surto de alguma doença. Pelo jornal, descobrimos que outras cidades vizinhas tinham tido o mesmo destino que a nossa. Soubemos dos temíveis campos de prisioneiros, onde homens eram privados de alimento e quase morriam de trabalhar. Descobrimos que Paris pouco sabia da nossa situação e que 400 mulheres e crianças haviam sido retiradas de Roubaix, onde as reservas de alimentos eram menores ainda que Samperone. Não que essas informações tivessem alguma utilidade, mas elas nos lembravam que ainda fazíamos parte da França, de que nossa cidade não estava sozinha em suas agruras. O mais importante, a existência do jornal em si era um motivo de orgulho. Os franceses ainda eram capazes de subverter a vontade dos alemães. Houve discussões inflamadas sobre a forma como esse jornal poderia ter chegado a nós. O fato de ter sido entregue no Le Coq Rouge contribuiu para diminuir o crescente descontamento em relação a nós, causado por estarmos cozinhando para os alemães. Eu via Liliane Bethune passar depressa para pegar o seu pão com aquele casaco de astacã, e tinha minhas próprias ideias. O comandante insistira para que comêssemos. Era privilégio das cozinheiras, disse ele, na véspera de Natal. Tínhamos acreditado que estávamos preparando comida para 18 pessoas, e no fim descobrimos que 2 delas éramos Helene e eu. Passamos hora correndo pela cozinha, o cansaço sobrepujado pelo prazer secreto de saber o que acontecia a 2 ruas dali. A perspectiva de uma celebração e uma refeição de verdade para nossas crianças. Receber 2 refeições completas também parecia quase demais. E, no entanto, não era demais. Eu nunca mais seria capaz de rejeitar uma refeição. A comida estava deliciosa.
pato assado com rodelas de laranja e conserva de gengibre, batata dalfinose com vagens, tudo acompanhado por um prato de queijos. Helene comeu maravilhada com o fato de que iríamos fazer 2 ceias. Posso dar a minha porção de carne de porco para outra pessoa, disse ela chupando o moço. Eu poderia guardar um pedacinho de torresmo. O que acha? Era muito bom vê-la alegre. Nossa cozinha naquela noite parecia um lugar feliz. Havia velas extras dando-nos um pouco mais daquela preciosidade que era a iluminação. Havia os aromas familiares do Natal. Helene pendurada em cima do forno, uma laranja cheia de cravos espetados que se espalhava por toda a cozinha. Se não pensássemos muito, era possível ouvir os copos tilintando e as risadas, as conversas e esquecer que a sala ao lado estava ocupada por alemães. Por volta das 9h30, agasalhei minha irmã e a ajudei a passar para o porão de nossos vizinhos e depois para o barracão de carvão deles. Ela desceria correndo o beco iluminado até a casa de Madame Polaine, onde se juntaria a Aurélie e as crianças, levadas para lá à tarde. O porco fora na véspera. Já estava bem grande, e Aurélie tivera que segurá-lo enquanto eu colocava uma maçã em sua boca, para que ele não guinchasse. E com um golpe certeiro de facão, Monsieur Baldin, o açougueiro, o abateu. Coloquei os tijolos de volta na abertura depois que ela passou, o tempo todo atenta aos sons dos homens no bar lá em cima. Percebi com alguma satisfação que pela primeira vez em meses eu não sentia frio. Ter fome é estar quase permanentemente com frio também. Foi uma lição que eu estava certa de nunca mais esquecer. Edward, espero que você esteja aquecido também. Murmurei sozinha no porão vazio, enquanto o som dos passos de minha irmã desaparecia do outro lado da parede. Espero que você coma tão bem quanto comemos essa noite. Quando reapareci no corredor, tive um sobressalto. O comandante contemplava o meu retrato. Eu não conseguia encontrá-la, disse. Pensei que estivesse na cozinha. Eu só saí para tomar um pouco de ar, gaguejei. Vejo de uma coisa diferente cada vez que olho para esse retrato. Ela tem algo enigmático, quero dizer, a senhora. Ele deu um meio sorriso diante do próprio deslize. A senhora também tem algo enigmático. Fiquei quieta. Espero não constrangê-la, mas há algum tempo considero este o quadro mais bonito que já vi. É uma linda obra de arte, sim. Está desviando do assunto? Não respondi. Ele girou o vinho na taça. Quando voltou a falar, foi com os olhos no líquido cor de rubi. Honestamente, a senhora se considera feia, madame? Acredito que a beleza está nos olhos de quem vê. Quando meu marido me disse que sou bela, acredito porque sei que, aos olhos dele, eu sou. Ele então ergueu os olhos e fitou os meus sem desviar. Encarava-me com tanta insistência que senti minha respiração começar a acelerar. Os olhos de Edward eram as janelas de sua alma. Neles, seu próprio eu estava posto a nu. Os do comandante eram intensos, astutos e, no entanto, de certa forma, velados, como se para esconder seus verdadeiros sentimentos. Eu temia que ele pudesse ver o meu autocontrole ruindo, que pudesse enxergar através das minhas mentiras se eu deixasse. Fui a primeira a desviar os olhos. Ele alcançou do outro lado da mesa o caixote que os alemães tinham entregado e tirou uma garrafa de conhaque. Beba um copo comigo, madame. Não, obrigada, Herr Comandante. Olhei para a porta da sala de jantar, onde os oficiais deviam estar terminando a sobremesa. Um só. É Natal. Eu sabia identificar quando me davam uma ordem. Pensei nos outros, comendo porco assado e poucas casas de onde estávamos sentados. Pensei em Mimi, com banha de porco escorrendo pelo queixo, e em Aurélien, rindo e fazendo piadas ao se gabar da grande rasteira dos alemães. Ele precisava de um pouco de felicidade.
Por 2 vezes naquela semana, brigara na escola e fora mandado para casa, mas se recusava a me contar o motivo da briga. Eu precisava que todos eles tivessem uma boa refeição. Então, muito bem. Aceitei um copo e dei um pequeno gole. O conhaque parecia fogo descendo pela minha garganta. Era revigorante, forte. Ele esvaziou seu copo, observando enquanto bebi o meu. Depois empurrou a garrafa para mim, sinalizando que eu devia reabastecê-lo. Ficamos sentados em silêncio. Eu me perguntava quantas pessoas tinham ido comer o porco. Helene achava que seria 14. 2 idosos ficaram com medo de desrespeitar o toque de recolher. O padre prometera levar sobras para quem tivesse ficado preso em casa depois da missa de Natal. Enquanto bebíamos, eu observava. Ele mantinha os lábios cerrados, sugerindo ser uma pessoa inflexível. Mas, sem o cap, o cabelo quase raspado dava à sua cabeça um ar de vulnerabilidade. Tentei imaginá-lo sem uniforme, um ser humano normal, fazendo suas atividades rotineiras, comprando jornal, tirando férias, mas não consegui. Não conseguia enxergar o que havia por trás do uniforme. É uma solidão, a guerra, não? Dei um gole no conhaque. O Senhor tem os seus homens, eu tenho a minha família. Nenhum de nós está exatamente sozinho. Mas não é a mesma coisa, não é? Vamos todos tocando a vida da melhor forma possível. Vamos? Não sei se alguém pode descrever isso como a melhor forma. O conhaque me deixara franca. É o senhor que está sentado na minha cozinha, Herr Comandante. Suponho respeitosamente que só um de nós tem escolha nessa questão. Sua expressão se anuviou. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Um leve rubor lhe subiu às faces, e eu o vi com o braço levantado, a pistola apontada para um prisioneiro fugitivo. Acha mesmo que algum de nós tem escolha? Disse ele baixinho. Acha mesmo que é assim que algum de nós gostaria de viver, cercado por desolação e responsável por ela? Se assistisse ao que vemos no fronte, a senhora se consideraria... Ele deixou a frase no ar, balançando a cabeça. Desculpe-me, madame. É a época do ano. Basta isso para deixar um homem sentimental. E todos sabemos que não existe nada pior que um soldado sentimental. Ele então sorriu, como se pedisse desculpas, e relaxei um pouco. Estávamos sentados um de cada lado da mesa da cozinha, bebericando nossos conhaques, cercados pelas sobras da ceia. Na outra sala, os oficiais haviam começado a cantar. Ouvi suas vozes subindo de tom, a melodia familiar, as palavras incompreensíveis. O comandante inclinou a cabeça para ouvir. Então pousou o copo. Você adeia a nossa presença aqui, não é? Pisquei. Sempre tentei. Acha que o seu rosto não transparece nada? Mas eu a observo. Anos neste trabalho me ensinaram muito sobre as pessoas e seus segredos. Bem, podemos fazer uma trégua, madame? Só por essas poucas horas? Uma trégua? A senhora esquecerá que pertence a um exército inimigo, e eu esquecerei que a senhora é a mulher que passa a maior parte do tempo imaginando como subverter esse exército, e seremos apenas 2 pessoas. A expressão dele, só por um instante, se abrandara. Ele ergueu o copo, aproximando-o do meu. Quase em relutância, o ergui. Vamos evitar o assunto do Natal, solitário ou não. Eu gostaria que me contasse dos outros artistas da Academy. Conte como os conheceu. Não sei quanto tempo ficamos ali sentados. Para ser sincera, com a conversa e a sensação de bem-estar criada pelo álcool, não senti o tempo passar. O comandante queria saber como era a vida de um artista em Paris. Que tipo de homem era Matisse?
Sua vida era tão escandalosa quanto sua arte? Ah, não. Ele era um homem de maior rigor intelectual, bastante sério e muito conservador, tanto no trabalho quanto nos hábitos domésticos. Mas, de alguma forma, pensei por um instante no professor de óculos, como me olhava para verificar se a pessoa tinha entendido todos os pontos antes de mostrar a peça seguinte. Alegre. Acho que obtém grande alegria no que faz. O comandante refletiu sobre isso, como se tivesse ficado satisfeito com a minha resposta. Já quis ser pintor. Eu não era muito bom, claro. Tive que encarar essa realidade muito cedo. Ajeitou a haste do óculos. Muitas vezes penso que a capacidade de me sustentar fazendo aquilo que se gosta deve ser um dos maiores prazeres da vida. Pensei em Edward, então, com o rosto concentrado, olhando-me atrás de um cavalete. Se eu fechasse os olhos, ainda sentiria o calor do fogo da lenha na perna direita, o friozinho na esquerda, que estava descoberta. Vi-o erguer uma sobrancelha e os momentos exatos em que seus pensamentos se desviavam do quadro. Eu também penso assim. A primeira vez que a vi, disse-me Edward na nossa primeira véspera de Natal juntos. Observei você parada no meio daquela loja movimentada e a considerei a mulher mais independente que eu já tinha encontrado. Dava a impressão de que o mundo podia explodir à sua volta e você continuaria ali, de queixo empinado, olhando imperiosamente para os estilhaços sobre o manto daquele magnífico cabelo. Ele levara minha mão até a boca e a beijara com ternura. Pensei que você fosse um urso russo, eu disse a ele. Ele erguera uma sobrancelha. Estávamos numa cervejaria lotada, na Rue de Turbigo. Ele grunhiu até me fazer rir. Ele me esmagara junto ao seu corpo, ali mesmo, no meio da banqueta, cobrindo meu pescoço de beijos, alheio às pessoas que comiam à nossa volta. Os oficiais haviam parado de cantar na outra sala. Fiquei inibida de repente e me levantei, como se para tirar a mesa. Por favor, pediu o comandante, fazendo gesto para que eu voltasse a me sentar. Fique mais um pouco. É véspera de Natal, afinal de contas. Seus homens devem estar esperando que vá se juntar a eles. Ao contrário, eles se divertem muito mais se o comandante estiver ausente. Não é justo eu impor a minha presença a noite inteira. Mas bastante justo a mim, pensei. Foi então que ele perguntou, onde está sua irmã? Eu lhe disse para se deitar. Ela estava indisposta e muito cansada depois de cozinhar hoje à noite. Eu queria que ela estivesse bastante bem para amanhã. O que vão fazer para comemorar? Será que tem alguma coisa para nós comemorarmos? Trégua, madame. Dei de ombros. Vamos à igreja. Talvez visitar alguns dos vizinhos mais velhos. É um dia difícil para estarmos sozinhos. A senhora cuida de todo mundo? Não é crime ser boa vizinha. A cesta de lenha que mandei entregar para seu uso, sei que a levou para a casa do prefeito. A filha deles está doente. Ela precisa de mais calor do que a maioria de nós. A senhora devia saber, madame, que nada me escapa nessa cidadezinha. Nada. Não conseguia encará-lo. Temia que dessa vez o meu rosto, o meu coração batendo acelerado, me traíssem. Desejei poder limpar da mente toda a informação que eu tinha do banquete acontecendo a poucos metros dali. Desejei poder evitar a impressão de que o comandante estava fazendo um jogo de gato e rato comigo. Tomei mais um gole do conhaque. Os homens estavam cantando de novo. Eu conhecia aquela canção de Natal. Quase podia entender as palavras. Por que ele continuava me olhando? Eu estava com medo de falar, medo de tornar a me levantar para o caso de ele fazer alguma pergunta desconfortável. Mas me limitar a ficar ali sentada, deixando que ele me olhasse, dava a sensação de que eu me tornava cúmplice de algo. Finalmente tomei fôlego e ergui os olhos.
Ele continuava me olhando. Madame, quer dançar comigo? Só uma música. Pelo Natal. Dançar? Só uma música. Eu gostaria que me lembrasse do lado bom da humanidade. Só por uma vez este ano. Acho que não. Pensei em Helene, nos outros, ali na rua, livres por uma noite. Pensei em Liliane Bethune. Estudei o rosto do comandante. O pedido dele parecia genuíno. Seremos pessoas. 2 pessoas. Então pensei em meu marido. Será que eu desejava que ele pudesse dançar envolvido por um par de braços compreensivos? Só por uma noite? Será que eu não torcia para que em algum lugar, a muitos quilômetros dali, alguma mulher bondosa pudesse lembrar a ele, num bar sossegado, que o mundo poderia ser um lugar belo? Eu dançarei com o senhor, Herr Comandante, concordei, mas só na cozinha. Ele ficou de pé, estendeu a mão e, após uma ligeira hesitação, aceitei-a. Tinha a palma surpreendentemente áspera. Aproximei-me alguns passos sem tirar os olhos do seu rosto, e ele pousou a outra mão na minha cintura. Enquanto os homens na sala ao lado cantavam, começamos a nos mover devagarinho em volta da mesa. Eu plenamente consciente do corpo dele, a apenas centímetros do meu, da pressão da mão dele no meu corpete. Senti no braço nu a aspereza da farda de seu uniforme, e em seu peito a vibração macia do seu cantarolar. Senti como se estivesse quase queimando de tensão, todos os sentidos monitorando os meus dedos, meus braços, tentando garantir que eu não me aproximasse demais, temendo que a qualquer momento ele pudesse me agarrar. E o tempo inteiro uma voz repetia na minha cabeça: estou dançando com um alemão. Mas ele não fez nada. Cantarolava, me abraçava de leve e rodopiava sem parar em volta da mesa da cozinha. E só por uns minutos fechei os olhos e era uma garota, viva, livre de fome e de frio, dançando na véspera de Natal, com a cabeça meio atordoada por causa de um bom conhaque, aspirando o aroma de especiarias e comida deliciosa. Eu vivia como Edward vivia, deliciando-me de cada pequeno prazer, permitindo-me ver a beleza naquilo tudo. Fazia 2 anos que um homem não me abraçava. Fechei os olhos, relaxei-me e entreguei às sensações do momento, deixando meu par me conduzir pela cozinha, sua voz ainda murmurando no meu ouvido. A cantoria terminou e, passado por um momento, quase com relutância, ele recuou e me soltou. Obrigado, madame. Muito obrigado. Quando finalmente ergui os olhos, vi lágrimas em seus olhos. Na manhã seguinte, um pequeno caixote chegava à nossa porta. Continha 3 ovos, um pequeno poussin, uma cebola e uma cenoura. Na lateral, numa letra cuidadosa, estava escrito algo em alemão. Significa Feliz Natal, disse Aurélie. Por alguma razão, ele não quis olhar para mim.